Bem-vindos a este Business Talk. A 30 de outubro de 1966 foram inaugurados dois molhos definidores da entrada da Barra. Para celebrar este marco, o Porto da Figueira da Foz criou a iniciativa Open Days, das quais fazem parte este Business Talk, que é um debate sobre várias dimensões económicas e sociais do Porto da Figueira da Foz e que o projetam como um porto estratégico para o crescimento da economia azul. Para o efeito, o painel é constituído pela Carla Garcia do Mare Foz, Laboratório de Investigação, Jorge Camarneiro da Naxariba Aquacultura, Produção e Comércio de Peixe Limitada, mais conhecido Pescódromo de Lavos, José Maria Freitas, da Fábrica de Conservas de Peixe Atum e Sardinha, Cofisa, e Sérgio Faias, da Doca Pesca, também conhecida pela Lota da Figueira da Foz. Muito bem-vindos. Vamos falar então sobre algumas temáticas relativas ao Porto da Figueira da Foz e a sua importância no desenvolvimento económico da nossa cidade. E podemos precisamente começar pela Carla Garcia, que representa aqui a investigação e a academia, e nada como começar por um tema um bocadinho mais polémico. O Porto da Figueira da Foz tem um impacto na qualidade ambiental muito elevado? Bem, obrigada também pelo convite para estar aqui nesta sessão, para começar. Eu diria que qualquer porto, a existência de um porto só por si, assim como a existência de qualquer atividade económica, tem sempre um impacto ambiental na região onde ele está inserido. Se não tiver um impacto ambiental é porque não está a laborar, isto é claro. Agora, se realmente o impacto é elevado, o impacto ambiental tem diferentes dimensões, não é? Estamos a falar de uma série de áreas. Eu não domino, efetivamente, todas as áreas. A minha área é mais virada para a qualidade da água. E eu diria que o impacto ambiental aqui do Porto da Figueira é equivalente à sua dimensão. O Porto da Figueira é um porto relativamente pequeno e, portanto, o impacto ambiental também é relativamente reduzido. Mas ele existe. O Porto da Figueira da Foz, eu diria que tem 3 unidades, 3 infraestruturas, não é? Temos o Porto Comercial. Relativamente ao Porto Comercial, eu não tenho todos os dados, mas eu diria que, se calhar, um dos maiores impactos estaria na parte das poeiras, porque é aquilo que, efetivamente e visualmente, se vê mais. A nível da qualidade da água, a Universidade de Coimbra tem vindo, desde já há 2 décadas, a fazer estudos essencialmente na sua componente orgânica de nutrientes. O estuário tem vindo a melhorar e não existe um indício de ligação de carga de nutrientes associada, por exemplo, ao porto comercial. Um outro estudo que nós temos vindo a fazer mais recente tem a ver com a carga microbiológica também no estuário, porque é um assunto muito importante para a parte da aquacultura e da mariscaria. E temos vindo a desenvolver esse estudo e também não há indícios do porto comercial ter algum efeito, por exemplo, na parte da microbiologia. Relativamente ao Porto de Recreio, aí as coisas já são um bocadinho diferentes. O Porto de Recreio, no seu interior, é uma zona fechada, é uma zona que tende de águas calmas, onde a renovação da água não é tão frequente e, portanto, tende a ser um sítio de acumulação. Nós não temos estudos feitos, e eu não conheço nenhum estudo feito no interior do Porto. Aquilo que temos feito ultimamente realmente são análises a nível da parte da microbiologia, à entrada ou à saída, dependendo de onde vem o barco, não é? do Porto de Recreio. E aí sim nós temos indícios que é uma zona sensível para a parte da microbiologia, em especial durante a época balnear. Eu sei também, porque já houve conversações nesse sentido, que existe um interesse do Porto em perceber quais são essas fontes e em resolver esta situação, tentando identificar estes problemas.
Mas vamos caminhando, vamos fazendo, a intenção é boa e agora temos que dar um passo à frente. Já relativamente ao porto de pesca, não existe contaminação microbiológica vindo do porto de pesca, isso também já está comprovado, nem a nível de nutrientes. Eu diria que o porto de pesca tem o problema, digamos, ambiental dos resíduos, da sua atividade, não é? Das redes, das caixas, de tudo o que diz respeito a isso. E, portanto, esse, digamos que seria o maior impacto ambiental, eu diria, no porto de pesca. Posso dar um exemplo, agora vamos iniciar um projeto no Porto de Lagos, que tem a intenção de criar um porto autossustentável. E uma das atividades que vamos fazer é tentar ver todos os resíduos que existem naquele porto e dar novas vidas a esses resíduos. E daí trabalhar na sustentabilidade económica do Porto. Isto pode ser reproduzido aqui para a Figueira da Foz e que temos todo o interesse em melhorar, mas relativamente se é muito elevado, não. Muito obrigado, Carla. Depois já voltamos, vamos fazer 2 rondas. É muito importante usarmos os nossos recursos, seja para os banhos balneares, seja para a atividade económica, mas é importante tirarmos o proveito hoje e deixarmos preparado também para os anos vindouros. Falando na qualidade da água, passo agora a palavra então a Jorge Camarneiro. Qual o potencial da aquicultura aqui na Figueira da Foz? O potencial na aquicultura na Figueira da Foz é elevado. A Figueira da Foz tem a Ilha da Morraceira e ainda depois as outras áreas, digamos, contíguas, que também normalmente são consideradas como morraceira e, portanto, com mais de 400 hectares de potencial de expansão da aquicultura. Neste momento haverá 7 ou 8 empresas ativas, licenciadas e a trabalhar, mas pode atingir facilmente um número muitíssimo mais elevado, com uma importância económica, portanto, acentuada. Eu gostava de recordar que hoje, a nível mundial, o peixe que se consome já é maioritariamente proveniente da agricultura. Em Portugal ainda não há muito esta noção, acabamos por considerar que o peixe selvagem, portanto, que é a nossa principal fonte, e mesmo alguns peixes que consumimos diariamente, não os identificamos com a aquacultura, nomeadamente o salmão, as tilápias, perca do Nilo, que se consomem abundantemente e ninguém se questiona qual é a origem. Aliás, somos capazes muitas vezes de recusar esta ideia de consumir produto da aquacultura, mas na realidade a realidade é diferente e mostra-nos uma situação completamente diferente. A maior parte, mais de 50%, aliás, hoje fala-se já em 54%, mas mais de 50% do peixe consumido é da aquicultura, inclusivamente na Figueira da Foz. Portanto, se formos ao mercado, muitas vezes, até no inverno, o peixe que preponderante nas bancas mesmo das nossas vendedoras é da aquicultura. E, portanto, sendo esta uma realidade de futuro, e portanto está absolutamente comprovado que no futuro próximo a tendência será de acentuar a importância da agricultura a nível da produção de proteína, portanto, neste caso de peixe, portanto, a Figueira vai assumir a nível nacional um papel muito importante. Porque em Portugal não há grandes condições para fazer a aquicultura offshore, portanto de jaula no alto mar, porque as condições climatéricas são adversas no inverno e, portanto, as jaulas não têm estrutura suficiente, pelo menos aquelas que hoje se fabricam, não têm ainda capacidade para aguentar invernos mais agrestes. Portanto, a aquicultura acaba por, aqui na nossa costa pelo menos, do continente, porque na Madeira, nos Açores, há outro potencial, mas aqui acaba por se concentrar mais nos esteios, portanto, que se situam nas antigas marinas de sal e, portanto, que se situam normalmente em terra. E, portanto, há aqui, de facto, uma tendência, portanto,
e que na Figueira da Foz claramente se concentra numa área cujo guardião principal é o Porto da Figueira. Portanto, quando me perguntaram se eu podia dizer alguma coisa sobre a nossa atividade, ligando ao Porto, eu tenho que dizer que o Porto da Figueira pode e deve assumir esse papel, o papel de guardião da qualidade da água, não só para os produtores aquícolas, mas também, como a Ana Carla disse, para o meio ambiente em geral, para a praia, para a atividade, para todas as atividades. E, portanto, quanto melhor for a qualidade da água, mais qualidade também conseguimos nós retirar do produto que engordamos, que produzimos, certo? Porque, no fundo, o que nós fazemos é, portanto, colocar alevins e engordá-los até uma condição. E, portanto, a água da Figueira já vai tendo boas condições de engorda, é rica em nutrientes para o peixe. Quando falo em nutrientes, estou-me a referir, portanto, bivalves, camaritas, portanto, ou seja, a comida natural, portanto, que ajuda a alimentar o nosso peixe. E, portanto, eu considero que o potencial está aqui, é preciso desenvolvê-lo, ele vai ser desenvolvido, portanto, isto é inevitável, para a tendência, portanto, do próprio desenvolvimento da economia e da procura de alimentos, não é? Portanto, nós neste momento estamos confrontados com alguma escassez a esse nível, portanto, de quase tudo, não é? Portanto, já se ouve falar da escassez de bens nas prateleiras de alguns supermercados, portanto, noutros países, e isto é uma tendência, digamos, universal. Portanto, temos que também aqui fazer um esforço no sentido de promover a figueira, promover a morraceira como uma possibilidade real para ajudar a resolver este problema. E, portanto, claro que há aqui questões que, por isso é que eu falei da qualidade, há questões que podem ser trazidas por este investimento mais, digamos, mais intensivo a nível da aquacultura, porque não há dúvida que os peixes comem e, portanto, há sempre alguma rejeição, certo, de algumas matérias. Mas gostava de referir que a aquacultura é talvez a única atividade, ou das poucas atividades, que trimestralmente faz análises e as transmite e as fornece às entidades oficiais. E, portanto, nós sabemos exatamente 3 em 3 meses qual é a qualidade da água que nos entra nas nossas explorações e qual é a qualidade da água que nós, portanto, devolvemos ao estuário. E, portanto, posso-vos dizer que por esse nível está tudo bem controlado e não há grandes problemas. A Universidade pode também comprová-lo. Muito obrigado pela sua intervenção. E, continuando na parte empresarial, agora a nível da indústria das conservas, passamos para José Maria Freitas, da Cofisa, e questiono qual a importância do Porto da Figueira da Foz no seu setor, na indústria do pescado, na indústria da conserva. No que concerne à Cofisa, em particular, a importância total. Nós ocupamos um terreno do Porto, portanto somos inquilinos. Sem esse terreno não estaríamos cá seguramente e, portanto, só isso já justifica essa importância. A ligação ao Porto de Pesca é uma ligação importantíssima, ou seja, nós dependemos muito ainda do Porto de Pesca no que são a sardinha e a cavala. Para nós é fulcral, vivemos os últimos anos com problemas complicados de acesso à matéria-prima sardinha, como sabem, porque por questões de recurso tivemos 4 ou 5 anos em que praticamente deixou de existir essa captura. Este ano as notícias foram extraordinárias, os estoques estão ao nível do que estavam há 10, 15 anos e, portanto, creio que por esse abastecimento as notícias são excelentes e creio que se esperam anos extraordinariamente bons da certa matéria-prima. Se bem que, ouvindo aqui o meu colega do lado,
digamos, temos sempre que considerar que estamos numa atividade em que os recursos são cada vez mais escassos. Creio que todos sabemos, pelo menos ali o colega da DOCA Pesca sabe melhor que eu, existe um projeto já no Algarve do IPIMAR para a produção de sardinha em aquacultura. Não é? Eu este verão estive lá, creio que também esteve, digamos, fizemos uma prova comparativa na qualidade da sardinha da aquacultura e da sardinha selvagem, e grande parte das pessoas não conseguia distinguir o que era uma coisa e o que era outra, o que é prova de que, de facto, confirmo totalmente as palavras que aqui foram ditas relativamente à qualidade e ao que se pode fazer na aquacultura e à importância que ela vai ter no futuro, inclusivamente da nossa atividade industrial, devido à escassez e à dificuldade que temos de acesso à matéria-prima. Infelizmente, a nossa ligação ao Porto de Pesca ao Porto Comercial não é tão grande, por questões que já não dependem só de nós. Eu sei que a administração, ao longo dos anos, tem feito tudo o que pode para alargar, digamos, a vertente da carga que chega e que sai em contentores ao Porto. Infelizmente, nós dependemos muito da carga frigorífica. Enfim, a Cofisa hoje, pelos critérios que definem o que é uma grande empresa, somos, e eu digo infelizmente, porque isto põe-nos fora de uma série de benefícios, nomeadamente de acesso a fundos comunitários, somos uma grande empresa, porque cumulativamente temos mais que 250 trabalhadores e faturamos mais de 50 milhões de euros. Portanto, temos uma enorme movimentação de contentores que chegam e saem da nossa fábrica. Eu diria que só de matérias-primas nós temos cerca de 300 contentores que equivalem a 7.000 toneladas de matéria-prima, que poderiam, se isso houvesse possibilidade de chegar ao Porto da Figueira, seria de todo o interesse. Infelizmente a situação tal ainda não permite, e esperemos que, compreendemos que a dimensão não justifica, mas que se houvesse outras atividades e outras indústrias que aqui viessem a colocar-se, que isso pudesse ser uma questão de futuro. Não é? E creio que para esta primeira ronda disso queria dizer. Obrigado pelo seu contributo, e fica aqui o desafio: prepararmos o futuro, captar mais investimento e desenvolvermos o Porto da Figueira para prepará-lo para os próximos anos ainda mais próspero. E agora passamos então a Sérgio Faias, que vem em representação então da DOCA Pesca, que muito ouvimos falar, e da Lota, mas no fundo, que atividade, defina-nos um pouco o que é que se desenvolve na DOCA Pesca. Bem, antes de mais, gostava de agradecer naturalmente o convite para estar aqui, para participar e deixar aqui aos colegas da administração do Porto da Figueira da Foz, de facto, os parabéns por mais este aniversário e deixar este reconhecimento também pelo convite para podermos estar aqui a partilhar aquilo que são as nossas experiências comuns. Portanto, na prática, a DOCA Pesca, que este ano está a comemorar os seus 60 anos, tem como principal função o apoio ao setor da pesca a nível de Portugal continental, e isso significa fazer a gestão dos portos de pesca no continente português e organizar aquilo que é a primeira venda do pescado, que é uma obrigação legal. Todo o pescado selvagem que é capturado em Portugal tem de ser descarregado em lota, tem de ser transacionado em lota, precisamente para garantir aqui um conjunto de fatores. Desde logo, o controlo daquilo que são as descargas, para com isto podermos fornecer os dados estatísticos, quer para controlo daquilo que são as cotas e os limites de captura, mas também para identificação das espécies, verificação e controlo das condições de segurança alimentar através de um conjunto de veterinários que nós temos espalhados pelas nossas instalações e que permitem precisamente dar essa garantia ao consumidor final de que o pescado que é transacionado e que é capturado e que depois vai chegar mais tarde aos mercados, vem nas melhores condições e é precisamente um fator de segurança para o consumidor. Isto significa que temos de implementar um conjunto de regras, de normas. No caso da Figueira da Foz, foi uma das primeiras lotas em Portugal continental
a ser certificada de acordo com o sistema ISO 22000, portanto que se refere às melhores práticas internacionais em termos de segurança alimentar. Portanto, e aqui na Figueira da Foz nós temos de facto uma lota que presta este serviço à comunidade pescatória, onde os pescadores desta região e não só podem descarregar o seu pescado e fazer a sua primeira comercialização, sendo que o nosso papel aqui é tentar valorizar ao máximo aquilo que é o produto dos pescadores e com isto contribuir para que eles possam ter o maior retorno económico da sua atividade. Naturalmente que na Figueira da Foz, e já ouvimos aqui também uma intervenção quer do lado da transformação, mas também do lado da comercialização, temos aqui um conjunto de agentes económicos que dão aqui uma dinâmica e dão particular força a este porto de pesca, porque permitem que estes produtos da pesca se possam comercializar da melhor forma, que possam ser da melhor forma valorizados, e aqui a posição geoestratégica deste porto da Figueira da Foz, em termos de estar central a nível do que é o país, do que é o litoral do país, faz com que também ao longo do ano a frota de outros pontos do país se venha aqui periodicamente instalar e fazer as suas descargas. Portanto, para além daquilo que é a frota local, também temos a frota de todo o país que pontualmente vem aqui e encontra aqui as suas condições para fazer, digamos, a descarga do seu pescado, e face ao conjunto de acessibilidades que temos a este porto e a facilidade com que podemos, a partir daqui, transportar esse pescado para outros locais, isso facilita muito que se faça e que se use bem este porto. Muito das capturas que resultam aqui deste porto resultam de três segmentos da frota. Portanto, a frota do cerco, que tem particular importância aqui neste porto e que tem uma organização de produtores muito forte e que é reconhecida por todo o país, que é a Centro Litoral. Temos depois a pesca mais artesanal e temos uma associação que é a FIG Pesca, que congrega o conjunto dos profissionais da pesca artesanal, e temos também muita pesca do arrasto que usa este porto como porto de apoio. Portanto, isso permite que a partir daqui da Figueira da Foz seja exportado muito pescado, dando aqui um contributo importante para a economia nacional, mas também para aquilo que é a economia local e para aquilo que é a comunidade pescatória aqui da Figueira da Foz, que tem raízes profundas, tem raízes seculares, e que naturalmente, na nossa perspectiva, tudo queremos fazer e contribuir para que esta comunidade pescatória se mantenha e continue pujante e a contribuir para um setor económico do país que é muito importante, que é o setor da pesca. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado ao contributo de todos. Vamos entrar numa segunda ronda, mas que já permita a quem está em casa assistir via online perceber o que é que se faz aqui na Figueira da Foz, do potencial do nosso porto e nas pescas, e no facto de nós sermos competitivos e querer colocar e manter a Figueira da Foz no mapa nacional. Vamos então para uma segunda ronda. Vamos entrar novamente na academia. Não assuste, Carla. Onde eu agora questionava, temos os fundos à porta, os fundos europeus, do PRR, onde se fala muito, uns definem como economia azul, outros economia do mar. Aquilo que eu gostava de saber era qual a importância do Porto da Figueira de Foz para esse desenvolvimento económico, para que a cidade possa prosperar numa aposta na economia azul. Eu diria que um porto, só por si, é uma infraestrutura âncora para o desenvolvimento de qualquer região e que tem efetivamente um potencial multiplicador, não é? No crescimento de novas atividades, e muitas delas, e maioritariamente, ligadas também à economia do mar. E eu diria que se calhar um bom exemplo que nós temos, quer a nível nacional, por exemplo, é o Porto de Sines. Não é? A Sines é conhecida pelo seu porto. O porto tem uma importância fundamental para aquela região e, portanto, tem essa capacidade, efetivamente, de potenciar o desenvolvimento. No caso do Porto da Figueira da Foz, eu diria que o potencial é grande
mas o desenvolvimento está ainda um bocadinho aquém. Eu acho que tem-se feito aquilo que é designado o business as usual. O Porto Comercial faz a sua atividade comercial, o Porto de Recreio faz a sua atividade de recreio, o Porto de Pesca faz a sua atividade de Porto de Pesca, mas não estamos a crescer mais. E considero que existe esse potencial na Figueira. E, portanto, eu acho que o Porto de Figueira pode e deve aproveitar o potencial que a Figueira tem, e a Figueira tem efetivamente características muito específicas que devem ser olhadas de um ponto de vista estratégico. E eu começaria pelo acesso à água. O estuário tem as infraestruturas portuárias têm zonas de facilidade de acesso à água, e aqui a zona da Figueira ainda tem espaço físico útil disponível. E, portanto, estas características do estuário, estas características que a Figueira tem, podem levar ainda ao crescimento e à geração de novas atividades e potenciar este crescimento da economia do mar na região. E eu acho que há dois aspectos, por exemplo, que considero que seriam de potenciar aqui na região. Eu diria que é a área do parqueamento, da reparação e da construção naval. Nós temos efetivamente o tal espaço físico e acesso à água, seríamos uma infraestrutura única no país, não existe parqueamento a seco em nenhuma região do país, até porque já não há o tal espaço físico, e portanto poderíamos potenciar. Só essa atividade traria um crescimento não só para a economia do mar, mas para a economia de toda a região, no seu geral, não é? Porque traria muito mais pessoas à Figueira, e portanto eu acho que isso seria um potencial de investimento. E a outra área eu acho que está na parte de investigação e desenvolvimento. Temos aqui também pontos, o Porto da Figueira, as infraestruturas que pertencem ao Porto da Figueira, têm zonas de acesso muito fácil à água, muito facilitado, e, efetivamente, termos aqui um centro de investigação e desenvolvimento poderia potenciar a economia do mar. Nós temos condições para fazer investigação e desenvolvimento na área, por exemplo, dos novos materiais, os novos materiais não só para a construção naval, mas também para infraestruturas. Hoje falamos muito, não é, na exploração do fundo, dos fundos marinhos, e portanto é preciso ter e testar materiais que aguentem este ambiente hostil que é o mar, por ser salgado, não é? Em ter condições depois de pressão e tudo isso. Portanto, de ser um sítio de testes para estes novos materiais, estas novas infraestruturas, para novos desenvolvimentos na área da robótica, mesmo aqui na área da digitalização ligada à economia do mar, também podia potenciar isso. Também a utilização de resíduos das próprias atividades ligadas a isto, a geração e criação de novos produtos. Portanto, podíamos ter aqui um centro de excelência na área da economia do mar e ser um sítio único, porque, efetivamente, a região e aqui o estuário do Mondego e a zona onde se situa o Porto têm muito potencial para crescer. E, portanto, acho que aqui é um bom sítio para aproveitar os fundos do PRR. Muito obrigado pelo contributo. Ficamos muito satisfeitos de ver o Marefoz na incubadora das empresas a fazer um trabalho excelente, aliás, de onde a administração também do Porto da Figueira faz parte da administração da incubadora, e que é muito importante para estimularmos esse networking, que no fundo é aquilo que também estamos aqui a fazer hoje, de forma a potenciar as características da Figueira da Foz, do seu mar, das suas praias. O InoveSea, que é um projeto que também está a decorrer, no fundo vai mais para a economia azul, aqui é mais no âmbito mesmo do mar, porque precisamente temos a construção naval, temos a parte do recreio, temos, é muito abrangente a economia azul, mas tudo tem algo em comum, que é o mar, e é fundamental tirarmos esse proveito. Vou passar então novamente a Jorge Camarneiro. Qual a importância do papel do Porto da Figueira da Foz no seu estuário? É um bocadinho, parece repetida a questão, mas é perceber agora realmente a importância das águas. Começo por
discutir o que eu disse logo no início, que foi que o Porto da Figueira pode e deve assumir o papel de tutela, não é a tutela no sentido jurídico da palavra, mas de facto de quem ocupando, digamos, o lugar mais nobre do estuário do Mondego, não é? Daqui da Foz do Mondego, portanto, é por aqui que entra a água, é por aqui que ela sai, ou seja, tem todas as condições para poder monitorizar, portanto, a água e fomentar, ou seja, manter um fórum. Eu estava aqui agora, neste momento, a pensar, portanto, de facto, que um fórum como este, alargado, que vá falando, vá conversando, vá discutindo, portanto, de tempos em tempos, pode ser uma excelente iniciativa, sob a tutela do Porto da Figueira, pode ser uma excelente forma de discutir e lançar projetos, portanto, para a área do Porto da Figueira. Eu posso-vos dizer que a qualidade da água tem sido impeditiva, por exemplo, para a instalação de novos projetos, por exemplo, da agricultura intensiva, em tanque, em recirculação. Eu sei que houve empresas interessadas em investir nos terrenos da Figueira da Foz, do Porto da Figueira da Foz, e que depois, perante as análises da água subterrânea, portanto, recuaram na sua intenção. Portanto, este é um problema, que eu não digo que é um problema do Porto da Figueira, não é da responsabilidade do Porto da Figueira, mas é um problema que tem que ser atacado de frente por todos, certo? E, portanto, há neste momento já uma tendência, eu acho que a qualidade está melhor, sabemos, a intervenção das águas da Figueira tem também permitido melhorar a qualidade da água, pelo menos os dados apontam nesse sentido, mas há bastante ainda para fazer nesse sentido. Nós já temos um ou dois pontos aqui no braço sul de classe B da água, mas é preciso estender essa qualificação a todo o estuário do Mondego. E, portanto, há aqui situações que nem sempre nós conseguimos controlar. Por exemplo, nós, os agricultores, mantemos um diálogo permanente com os agricultores, porque a água que eles nos mandam, portanto, para a Foz, nem sempre é mais amiga da nossa produção, nem das outras atividades, e, portanto, mantemos este diálogo no sentido de saber quando é que eles fazem, portanto, quando é que eles lançam água no estuário, de maneira que nós possamos não a colocar nas nossas explorações. E, portanto, isto funciona. E eu acho que era importante, e podia ser o Porto da Figueira, o desafio que eu deixo, podia ser o Porto da Figueira, de alguma forma, a liderar, pelo menos a iniciativa de criar um fórum que juntasse todas as partes, económicas, sociais, ambientais, científicas, académicas, mas, portanto, todo este fórum do estuário do Mondego, portanto, no sentido de poder discutir, de facto, a economia do mar. Falou-se no PRR, eu confesso que, não obstante ter procurado e tenha estudado, e faço parte da Associação Portuguesa da Aquacultura e de uma confederação de pequenas e médias empresas e de outras coisas, e ainda não consegui perceber, para nós, agricultores, e para as pequenas e médias empresas, qual vai ser a importância do PRR. Mas isso sou eu a dizer, não é? Espero bem que, através dos apoios que vier a dar às entidades públicas, que nos consiga também trazer alguma vantagem. Espero, sinceramente, que isso seja assim. Agora, o desafio é este. Nós estamos aqui a investir em atividades aquícolas, em produção de peixe sustentável. Portanto, a existência de plástico na água para nós é um tema bastante importante, seja de redes ou seja de outros resíduos que são lançados na água. Portanto, a qualidade é fundamental, portanto, os acessos, etc. Portanto, a tutela sobre as zonas portanto, as zonas onde estão implantadas as pisciculturas, portanto, também é fundamental. Ainda não percebemos muito bem quem é que tutela, e por isso acho que
Porto da Figueira pode e deve exercer um papel de liderança em todo este projeto. Muito obrigado pelo seu contributo. Mais uma vez fica saliente a importância do networking, que no fundo é aquilo que nós estamos aqui a fazer. Em relação aos financiamentos, isso estava para outro debate igual a este, mas para as empresas vai ser mais válido o Portugal 2030 do que propriamente o PRR. Em relação ao seu discurso, identifico, por um lado, o desafio da melhoria das águas, mas a oportunidade, se o conseguirmos alcançar, o potencial que tem para captar, desenvolver os investimentos que cá estão e captar novos investidores. José Maria Freitas, pegando sempre agora numa perspectiva mais futuro, a vossa empresa é um sucesso, é lisonjante para a Figueira da Foz tê-la cá sediada, como todas as outras, mas tem realmente uma dimensão acima da média. Se é difícil lá chegar, depois superar quando se está lá em cima, não sei qual é, eu acho que é mais fácil estar lá em cima, penso eu, mas de qualquer das formas é sempre um desafio. Daí eu questiono, no setor onde a Cofisa está inserida, quais as oportunidades, os desafios para o futuro? Falar no nosso setor requer fazer um bocadinho de história, porque, digamos, é um setor incontornável na vida, no imaginário da sociedade portuguesa. Ou seja, a nossa indústria começou em 1855, a primeira existência, o dado histórico da existência de uma conserva de sardinha feita em Setúbal e que foi premiada numa exposição mundial em Paris, e desde aí esta indústria teve uma importância socioeconómica fundamental na economia, no que é Portugal e a economia portuguesa. Em 1925 existiam 400 unidades industriais espalhadas pelo país, empregavam dezenas de milhares de pessoas essas que na sua maioria eram mulheres, numa altura em que, como sabem, não havia emprego para mulheres. Ou seja, ver a história, ver essa fase da história é importantíssima, porque as fábricas criaram condições para que as mulheres levassem os seus filhos para o trabalho, porque não havia, digamos, em casa condições para os deixar, e tudo isso foi uma história extraordinária que esta indústria está associada à história do país. Veio a Segunda Guerra Mundial, veio um auge tremendo de vendas de conservas e depois veio declínio. Declínio que das 400 unidades hoje restamos 20. Portanto, quando me diz qual o futuro, estas 20 aguentámonos desde finais do século, inovando, criando uma série de novos produtos, de forma a poder suportar a concorrência dos enormes players espanhóis que nos invadem o nosso mercado e que têm um poder de que basta falar com um fabricante espanhol é capaz de ter uma dimensão ao nível de toda a indústria nacional. Portanto, passando agora para a resposta concreta ao que me dizia, não é tão fácil sobreviver nesta atividade. A Europa, por outro lado, foi criando uma série de acordos comerciais com países terceiros, onde a mão de obra, onde as condições ambientais e onde todas as exigências que são feitas à nossa indústria não são feitas nesses países, o que origina que as conservas cheguem cá desses países a preços muito competitivos. Eu digo-vos algo que quase ninguém sabe, mas mais de 50% do atum consumido na Europa não é produzido na Europa, o que é uma coisa inacreditável numa Europa com uma tradição e com uma indústria, com a resiliência e com a importância que nós temos, mas esta é uma realidade em que estamos a viver. A curto prazo vamos viver um desafio tremendo, que é o ano de 2022, em que estamos a suportar duplicação do custo de energia, duplicação do custo do gás. O gás está entre o dobro e o triplo. Para ter uma dimensão deste impacto, só na Cofisa isto representa 750 mil euros de incremento de custos de gastos gerais e, portanto, o aço, que é de onde nós fazemos as nossas latas, está com um incremento de 50%. Vamos ver se conseguimos repercutir e quanto conseguimos repercutir na grande distribuição estes incrementos
Vai ser uma tarefa difícil, muito difícil. Espero que alguns de nós não fiquem pelo caminho neste momento complicado, porque sabemos que não é fácil repercutir estes aumentos tremendos, mas quem sobreviveu, estes 21 que sobreviveram nestes últimos 30 anos à razia que foi o declínio da indústria, quero acreditar que todos vamos ter a resiliência e a capacidade para resistir. Apoios que nos possam ajudar aí. Eu não posso estar mais de acordo aqui com o colega que dizia que do PRR não temos grandes expectativas, porque os dados que estão em cima da mesa sabem que entre o dinheiro disponível e o que foi candidatado é de 1 para 14, ou seja, neste momento existem candidaturas 14 vezes superiores ao dinheiro disponível. A forma como vai ser e o critério como vai ser escolhida, digamos, a distribuição desse dinheiro, veremos. Não vai ser fácil. Está aqui um homem da aquicultura. Eu posso dizer que dos 1.000 milhões há um projeto da aquicultura que leva, se for aprovado, 600 milhões de euros da totalidade. Portanto, existem questões e coisas que não fazem muito sentido em tudo isto. Esperemos que essa distribuição seja justa para bem de que com este dinheiro haja realmente uma transformação da economia e que, digamos, criação de novos empregos e novos produtos e que isso possa ser feito. Não queria deixar de acabar dizendo só mais uma coisa que também aqui foi falada, porque nos preocupa e tem a ver também com a nossa possibilidade de resistir aos difíceis tempos que se aproximam. Creio que um dos critérios para sobreviver é a inovação. Nós temos isso muito claro, temos já uma equipa de gente que não faz mais nada sem inovação. Temos duas questões em cima da mesa que eu creio que podem ser importantíssimas para o nosso futuro e até para, digamos, o acesso de todos os consumidores. Nós estamos a ver se desenvolvemos produtos de conservas com baixo líquido de cobertura. Como vocês sabem, a maioria das pessoas que abrem uma lata de conservas, o conteúdo, o óleo é deitado e é um problema, é deitado sem utilização, um problema grave ambiental, de custos de tratamento. Portanto, nós achamos que deveríamos trabalhar nessa área e temos já um projeto muito avançado nessa área para tentar lançar no mercado um produto em que seja igual ao produto que existe no mercado. A única diferença é que não tem líquido, tem pouco líquido de cobertura, de forma que ao abrir a lata se consuma o que lá está e aquilo que se deita fora deixa de lá estar. A outra questão é que, como somos uma economia do mar, achamos que a ligação do peixe a outros produtos do mar é fundamental. Temos também projetos de ligação, digamos, a agregar aos nossos produtos, produtos ligados ao mar, nomeadamente algas, e temos coisas muito avançadas nessa matéria. Esperamos a curto prazo ter grandes novidades nesta área. Muito obrigado pelo seu depoimento e não quero mais realçar lá para casa a importância de consumirmos o nosso pescado, darmos trabalho às nossas empresas e com isso estamos a salvaguardar os nossos postos de trabalho e a apoiar a economia circular. Continuar nos investimentos, Sérgio, em termos da DOCA Pesca, uma vez que estamos até competitivos e temos barcos de outros locais a descarregar aqui o peixe na Figueira da Foz, em termos de investimento, o que é que está perspectivado para a Figueira da Foz para preparar os anos que aí vêm? Bem, falando um bocadinho de futuro, não é? E o futuro do setor depende muito da sustentabilidade, e deixar aqui uma nota de facto que preocupa-nos muito a nós a sustentabilidade do setor no futuro, mas sabemos que esta não é uma preocupação só nossa enquanto empresa, mas é uma preocupação quer do setor económico que trabalha nesta fileira, mas também muito naquilo que é a área da produção e a área da pesca. E por isso o nosso contributo sempre é precisamente para contribuir para esta sustentabilidade daquilo que são estas comunidades pescatórias, e nesta perspectiva
tripartida, ou neste triângulo, entre aquilo que é a sustentabilidade social, a sustentabilidade económica e a sustentabilidade ambiental. E por isso, quando nós falamos em investimento, é para isso que estamos a contribuir. É precisamente para dar sustentabilidade a este setor e a esta comunidade pescatória, e desde já salientar aqui a questão da sustentabilidade ambiental, que eu penso que hoje também já foram aqui feitas algumas referências àquilo que é a atividade da pesca, a atividade nos portos de pesca, e dizer, de facto, nós temos agentes económicos na pesca muito preocupados, porque sabem que a sustentabilidade dos recursos, as boas condições do mar são essenciais para o futuro do setor. E por isso nós iniciamos em 2016 um projeto que se chama A Pesca por Mar Sem Lixo, que temos desenvolvido por todo o país e que está também aqui implementado na Figueira da Foz, em que fizemos o desafio à comunidade pescatória para se juntar a nós neste projeto, e inicialmente fomos nós a fazer o desafio. Hoje em dia são as comunidades pescatórias e os portos, os diferentes portos de pesca do país e as associações representativas dos pescadores nos diferentes portos que vêm ter connosco, e quando o projeto ainda não está desenvolvido, são eles que vêm ter connosco e pedir para que se desenvolva. E de facto aqui na Figueira da Foz, nós temos no Porto de Pesca da Figueira da Foz, temos implementado este projeto, que na prática o que pretende é sensibilizar os pescadores para aquilo que são as boas práticas ambientais, designadamente na recolha dos resíduos por eles produzidos, mas também dos resíduos que muitas vezes vêm nas próprias redes durante a sua atividade de pesca. Portanto, e por isso neste momento temos aqui na Figueira da Foz 24 embarcações aderentes que estão a trabalhar connosco precisamente para garantir que temos um mar mais limpo, que temos um porto mais limpo. Estes resíduos são depois depositados numa ecoilha no porto e são devidamente encaminhados para reutilização ou reciclagem. Isto envolve neste momento cerca de mais de 170 pescadores aqui da Figueira da Foz. Portanto, isto é uma perspectiva de futuro, e isto é investir no futuro do setor, mas também investir no futuro do nosso país e do nosso planeta. É claro que também na perspectiva económica temos de investir. E nós aqui, a questão da digitalização para nós também é essencial neste setor. E por isso o nosso sistema de venda, o nosso sistema de leilão é um sistema baseado num sistema eletrónico, foi desenvolvido já há uma série de anos, até pelos profissionais da DOCA Pesca, mas sentimos que neste momento é preciso ir um pouco mais além. E por isso, e no sentido, e tendo como principal objetivo a valorização daquilo que são os produtos da pesca e os produtos do nosso mar, temos avançado, e a pandemia veio demonstrar precisamente isso, que há aqui um enorme potencial em termos da digitalização e de usar as ferramentas digitais para ajudar a valorizar aquilo que são os produtos do mar. E nós desenvolvemos neste momento um site que se chama Lota em Casa, em que precisamente convidamos os pontos de venda a se associarem a este nosso site, que é a Lota em Casa, em que estes aderentes aderiram também àquilo que é o comprovativo de compra em lota, que é uma etiqueta que está nos pontos de venda e que diz ao consumidor final, dá indicação e informação sobre a rastreabilidade do produto que está a consumir, onde é que aquele produto, qual foi a área de captura daquele produto, em que lota foi transacionado, e em que podemos chegar até à informação sobre quem foi o armador que capturou aquele pescado. Portanto, isto é uma garantia de qualidade para o consumidor, e o que nós fizemos foi, aos pontos de comercialização aderentes, desenvolvemos esta plataforma onde eles estão disponíveis, e qualquer pessoa, através de uma aplicação de telemóvel, no sítio onde estiver, consegue identificar quais são os pontos aderentes onde existe pescado fresco que tenha passado nas lotas portuguesas e que esteja à venda. Portanto, a nossa aposta e o nosso investimento vai sendo também colocar à disposição deste setor as ferramentas mais modernas e aquilo que existe em termos de digitalização. Vamos fazendo outros investimentos. Neste momento estamos a avançar, e já este mês vai ser lançado
o piloto daquilo que é o leilão a bordo. Portanto, e na prática o que queremos fazer é levar aquilo que é o leilão que hoje em dia acontece na Lota até a embarcação dos pescadores. Isso vai permitir o quê? O nosso sistema de leilão, por uma questão de necessidade, de rapidez, tendo em conta que o pescado, quanto mais tempo tiver desde que saiu do mar até chegar ao prato, quanto mais tempo passar, está a perder propriedades. Portanto, por isso, o importante é que todo o sistema seja o mais rápido possível para que chegue o pescado com as melhores condições à mesa de cada um dos portugueses e também para quando estamos a exportar, portanto, à mesa de cada consumidor. E por isso, o leilão é feito de uma forma decrescente nas lotas, em que parte de um preço inicial e esse preço vai decrescendo até que o comprador licita e para o leilão. Com o sistema do leilão a bordo, o que é que nós pretendemos? É que o pescador possa, assim que captura esse pescado, colocá-lo através de uma aplicação de telemóvel, colocá-lo à venda e até chegar ao porto, esse pescado já está num sistema de leilão que é um sistema de leilão crescente. Com isto permite o sistema de leilão crescente e aqui uma maior competitividade entre os comerciantes, permite valorizar o pescado e transferir mais valor para aquilo que é a produção e principalmente em portos onde não haja um conjunto de compradores tão elevado, isso permite, através dos meios digitais, agregar mais compradores, havendo mais compradores há mais concorrência e isso é bom para o mercado. Portanto, a nossa perspectiva de investimento é precisamente colocar estas novas ferramentas ao dispor do setor e ao dispor daquilo que são os pescadores, mas também os nossos comerciantes e a indústria transformadora. Naturalmente, continuamos o futuro não é só digital, as infraestruturas físicas são fundamentais e quando estamos aqui precisamente a falar no Porto da Figueira da Foz, a administração portuária aqui sabe que é fundamental as condições físicas serem as mais adequadas para garantir aquilo que são as condições de segurança e de trabalho dos pescadores e nós também aí no domínio e na área que nós fazemos a gestão também temos de garantir essas condições. Nos últimos 4 anos investimos aqui neste porto cerca de 1.200.000 euros na melhoria das condições, quer de segurança dos pescadores, mas também na melhoria das condições de higiene e segurança alimentar da Lota, com melhoria daquilo que é a cadeia de frio e também da produção de gelo, quer da captação da água e da qualidade da água salgada que disponibilizamos para o tratamento do pescado. E vamos continuar a investir também em novas infraestruturas, principalmente aquelas que permitam depois que o pescado possa ter um tratamento de forma a que possa depois chegar ao mercado com maior valor. E nos próximos 2 anos, a nossa perspectiva de investimento é de cerca de 600.000 euros aqui em infraestruturas neste porto, para além de outros investimentos que estão em curso. Neste momento, melhoramos as condições no porto em termos daquilo que serão as limitações de acessos, porque os portos também é importante que tenham este controle dos acessos a quem entra e sai, quer para a segurança de quem está dentro, mas também para ajudar ao controle daquilo que são as mercadorias que estão em circulação. Temos melhorado na videovigilância para garantir também melhores condições de segurança e depois nas próprias infraestruturas em termos de melhoria das condições de habitabilidade também dos edifícios que temos dentro das nossas instalações. Obrigado, Sérgio. Vejo que temos uma Doca Pescas bastante ativa. Eu ao início não me apresentei, mas para quem está em casa faço agora no final. O meu nome é Nuno Lopes e tenho também funções presentes da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz. É com muito gosto estive aqui no painel uma colega da investigação que está no Mare Foz e na incubadora das empresas e colegas estão ligados à indústria e com o seu contributo todos eles dão o seu melhor para o desenvolvimento económico da Figueira da Foz e que têm em comum a ligação ao mar e para isso precisamos de uma administração portuária forte e de um porto da Figueira da Foz com pujança. Isso está a acontecer, damos os parabéns, todos nós agradecemos o convite, damos os parabéns por estas iniciativas, não percam os próximos, estão a decorrer até dia 30 de novembro. Muito obrigado por ter assistido, até uma próxima.